Governador Eduardo Leite, bom dia, bem-vindo à Rádio Gaúcha mais uma vez. Bom dia, Andressa, Giane, Rosane, a todos os ouvintes, prazer estar aqui de volta. Bom, vamos atualizar os dados do Rio Grande do Sul em relação à enchente de maio, em relação à enchente de setembro também. Eu quero começar falando com o senhor sobre moradias. A gente noticiou ontem, na série de reportagens que o Grupo RBS vem fazendo, que nenhuma foi entregue ainda em relação à enchente de maio. E a gente foi olhar em relação à enchente de setembro do ano passado e somente 44 foram entregues pelo estado do Rio Grande do Sul. O que acontece? Por que tanta demora? Bom, nós atuamos justamente para poder agilizar esses processos de entregas. É importante lembrar que no caso das moradias, a maior parte dos compromissos assumidos são do governo federal. Isso aqui não se trata sobre jogar responsabilidades. É um fato, né, que o grande programa habitacional que foi apresentado é o do Minha Casa Minha Vida e o governo do estado, ele tem um programa seu de habitações populares que nós também dirigimos para situações de emergência. E o estado está colocando, por exemplo, os terrenos lá em Santa Teresa, tem 11 municípios no Vale do Taquari, com os quais nós conveniamos. Os municípios estão fazendo a preparação de terreno. Santa Teresa, por exemplo, Encantado, devem entregar talvez na próxima semana já os terrenos preparados para que a gente possa colocar em ação a construção das moradias num método construtivo rápido, que é de módulos de concreto, que o estado já fez uma contratação por ata de registro de preço, uma modalidade de contratação que promete agilizar essas construções, essas obras, de modo que a gente consiga ver essas moradias sendo construídas ao longo aí das próximas semanas, e é para ser construídas até 6 meses. O entrave é o lugar onde colocar essas pessoas? Você tem um processo de identificação de terreno seguro, identificado esse terreno, muitas vezes não há uma área pública, tem que fazer a desapropriação, né? Feita a desapropriação, você tem uma necessidade de preparação desse terreno e envolve análises ambientais, licenciamentos, enfim, que acabam sendo muito mais demorados do que a gente gostaria. Isso me causa, assim, extrema preocupação e indignação, mas a gente está batendo bumbo lá com a nossa equipe para que a gente possa construir soluções, não apenas dos programas de moradia do Estado, mas para dar suporte também aos programas de moradia federais. Porque como a gente identifica que tem essa dificuldade de preparação de terrenos, especialmente, o Estado agora está encaminhando a contratação também de ata de registro de preço, de serviços topográficos, de maquinário, enfim, para dar suporte para as prefeituras que têm encontrado dificuldades para fazer essa preparação de terrenos quando é para construção de moradia diretamente, né? Eu queria saber dos lugares, desculpa, Rosane, que onde tinha casa e se chegou à conclusão, não, aqui não pode mais construir. Em Santa Teresa, imagino que tenha isso, em Cruzeiro do Sul, se achou um novo lugar para essas pessoas irem e se tem essa definição e ok das pessoas, sim, nós vamos nos mudar e aceitamos estar em outra área da cidade que não aquela. Você vê como são complexos os temas, porque você tem não apenas que identificar o terreno seguro, se não tem o terreno público, você tem que fazer uma desapropriação, você tem que fazer a preparação desse terreno, e ainda tem um componente social importante que olha, não é simplesmente pega as pessoas, joga para lá, para cá, são vidas, são famílias. Há décadas no mesmo endereço. As pessoas têm vínculos com as suas comunidades, com as suas localidades, então não é simplesmente, agora você morava aqui, agora você morar 5 quilômetros adiante, 10 quilômetros em outro lugar, completamente, não é assim que a coisa funciona. Então, isso envolve um componente de complexidade e multiplique isso por dezenas de municípios onde isso precisa ser feito. Por isso que o papel das prefeituras é muito importante. Muitas vezes elas não têm equipe técnica suficiente para dar toda a atenção. O Estado também sozinho não tem o fôlego suficiente para atender tantos municípios com tantas carências e tantas necessidades. Então a gente mobiliza também uma rede de apoio. Inclusive a gente vem buscando apoio junto à Caixa Econômica Federal, que tem estruturas técnicas para poder fazer, a partir de convênios, trazer essas equipes técnicas para nos ajudar a enfrentar esses vários pontos de desafios. Paralelamente, é importante dizer o que o Estado faz para poder atender as famílias. A gente chegou a ter 80 mil famílias em abrigos, né? Hoje a gente tem perto de 3 mil pessoas ainda em abrigos. Então, para essas pessoas que estão em abrigos, a gente montou os centros humanitários de acolhimento, para serem lugares dignos e não lugares improvisados para atender famílias que deverão ficar ainda por um período mais longo nesses lugares de acolhimento. Em segundo lugar, ou na verdade até antes disso, o aluguel social. O Estado paga R$400, a prefeitura coloca mais pelo menos R$200 para poder dar um suporte para as famílias que foram atingidas poderem alugar algum lugar digno para estar enquanto não conseguem não temos a habitação definitiva. Se não tem lugar para alugar, enfim, a gente ainda tem um outro programa que é o Estadia Solidária. A gente faz o pagamento também para que uma família, podendo acolher outra família, né, tem um incremento de custos,
a gente ajuda também nesses custos, também em parceria com as prefeituras. E ainda começamos a implantação dos módulos provisórios de habitação, que são nos lugares onde não tem onde alugar, não tem onde ficar, não tem como estruturar um abrigo melhor. A gente começou a implantar e vai entregar os primeiros módulos agora em Encantado na próxima semana. Já começaram as montagens também em Estrela, de módulos habitacionais provisórios de 27 metros quadrados, onde a gente entrega uma habitação digna, ainda que provisória, né, até que a gente consiga construir as moradias definitivas. Esses módulos já estão sendo entregues nessas cidades, especialmente no interior. Paralelamente, aqui na região metropolitana, onde há mais disponibilidade de moradias para serem locadas, enfim, a gente consegue encaminhar muito via aluguel social até que se construam novos empreendimentos ou que o governo federal consiga fazer a entrega daquilo que se comprometeu, que são as moradias sendo compradas, né? O governo federal apresentou essa disposição de fazer compra de imóveis prontos. Não vai ser o suficiente para atender toda a demanda, mas deve atender uma boa parte da demanda. Inclusive, a vinda do presidente Lula traz a expectativa de que comece esse programa efetivamente a rodar. Bom, eu olhando para trás aqui, nós estamos chegando a 1 ano da enchente de setembro. Eram menos municípios, menos famílias precisando de casa e, no entanto, nada ficou pronto até agora por essa dificuldade que o senhor relatou. Não tem como ser mais rápido isso, não tem como a Secretaria do Meio Ambiente fazer uma força-tarefa para ser mais rápida, não tem como o Estado juntar forças e até usar essa mão de obra dos voluntários que tanto se ofereceram, do CREA, não sei de quem mais, que pudesse ajudar que isso se tornasse mais rápido, porque se a gente for pensar no ritmo de setembro, do que não aconteceu entre setembro de 23 e agora quase setembro de 24, dá um desânimo pensar na solução para essas pessoas, a solução definitiva, não essas provisórias que são, como o nome bem diz, né, são por um tempo que não dá para se estender por muito. Rosane, a tua preocupação é a mesma minha, de todos, né? Eu também fico, assim, na angústia e cobrando e acompanhando, mas não apenas cobrando, porque bater, cobrar, reclamar não resolve. A gente precisa encontrar caminhos. A gente enfrentou a maior crise da história do Estado e, naturalmente, vem junto com isso o maior programa de reconstrução já visto. E numa máquina pública que tinha os problemas históricos do Estado do Rio Grande do Sul, porque vinha se reerguendo e que vem se reerguendo depois de contas atrasadas e de uma série de problemas que o Estado enfrentou ao longo do tempo. A gente tem usado essa crise também como uma oportunidade do Estado reformatar programas e estruturas administrativas para endereçar ações na área habitacional, onde a ação do Estado, historicamente, foi muito acanhada, para não dizer inexistente, né? A gente vinha num esforço para começar um embrionário programa habitacional do Estado, depois de o Estado... simplesmente, o que o Estado fazia de habitação até aqui? Episodicamente, assim, em alguns momentos, complementar o valor do Minha Casa Minha Vida para poder entregar aquelas unidades do Minha Casa Minha Vida. Não havia dentro do Estado um programa próprio, com uma estrutura adequada para a construção de moradias. Eu sempre me perguntei para que o Estado tinha e tem uma Secretaria de Habitação. Historicamente, tinha uma Secretaria de Habitação que não serve para nada. Pois então, nós, na verdade, no primeiro governo nós não tínhamos, nós criamos a Secretaria de Habitação justamente vendo que é necessário ter um programa habitacional. Começamos, né, a dar os primeiros passos de programas habitacionais no Estado, só que no meio do caminho vem uma crise que gera a maior demanda. Até falei com o nosso secretário, o deputado Carlos Gomes, dizia, olha, quando te convidei para ser secretário, é para colocar em execução um programa incipiente, que a gente ia começar a fazer o Estado entrar nisso, e de uma hora para outra virou a política pública mais demandada do Estado, a questão habitacional. E, naturalmente, a gente precisa ajustar as engrenagens para isso. Estão sendo feitas as providências, é importante dizer isso. Nós temos desde aluguel social, que é uma política habitacional também, não deixar as pessoas desamparadas. É importante lembrar que isso, a gente pensa sempre na habitação como uma questão da construção da moradia própria, e que é claro que ela é um objetivo, mas a gente não pode olhar nesse objetivo e desprezar todas as etapas que são feitas antes. Aluguel social, estadia solidária, as moradias provisórias e outros programas que são feitos pelo Estado ajudam a mitigar isso enquanto a gente trabalha para chegar lá na construção das moradias definitivas. Para as moradias definitivas, a gente enfrenta esses gargalos e todos eles estão sendo endereçados. O que a gente observou lá em setembro do ano passado?
vamos encaminhar a construção das moradias, a gente começa a ver que as prefeituras começam a ter dificuldade nos programas da Caixa Econômica Federal, se falar com os prefeitos, né, para não dizer que o governador é quem está criticando e reclamando, porque tem toda essa polarização política que faz tudo ficar politizado. Perguntem aos prefeitos, né, sobre a relação com o Minha Casa Minha Vida e as dificuldades para aprovar os projetos e conseguir entregar, enfim, seja por dificuldade técnica da prefeitura, ou seja pela burocracia da Caixa Econômica Federal, do programa Minha Casa Minha Vida, há um gargalo ali que fica difícil de transpor. O que o Estado, observando isso, fez? Nós encaminhamos a contratação de 2.500 moradias numa ata de registro de preço, que ficou concluída em abril ou maio deste ano, para que nós tenhamos já previamente contratado construção de moradias em módulos rápidos, o modelo construtivo rápido, que é o dos módulos concretos, moradias de 50 metros quadrados, enfim. Só que aí começa o gargalo da preparação dos terrenos, porque não é simplesmente vai lá e constrói, tem que ter a preparação dos terrenos. E a gente pede para as prefeituras, prepare os terrenos, a gente vai lá e tem um contrato para entregar as obras. Aí as prefeituras têm o gargalo da preparação do terreno. Então o Estado agora está contratando também por ata de registro de preço, para termos já previamente contratado empresas que vão fazer, como eu disse, desde serviços topográficos até a preparação com maquinário, serviços de hidrossanitário, saneamento que precisa ser feito para atender aquele terreno. Ou seja, em cada uma dos gargalos que a gente vai observando, a gente vai tendo contramedidas. De sorte que eu tenho certeza que a gente vai entregar mais rapidamente as casas em função desse episódio do que fomos capazes de entregar. Quando eu digo fomos, é todos nós, governo federal, governo do estado, prefeituras, sociedade, enfim, no episódio anterior, porque justamente cada um deles vai nos trazendo aprendizados para os quais vão sendo endereçadas as ações para garantir as entregas à sociedade. Ainda sobre moradias, eu falei 44, são 24 em Arroio do Meio e 20 em Roca Salles. É muito pouco, né, governador? Embora o senhor tenha falado todas essas complexidades, está fazendo quase um ano da enchente. Nós temos pelo menos 300 contratadas ali que aguardam com 11 municípios a preparação dos terrenos para que a gente possa fazer. O Estado não tem fôlego sozinho para fazer a resolução de todo o problema de moradia. Quem tem a capacidade, o fôlego, tem programa para isso, tem recurso para isso, é o governo federal, que inclusive se comprometeu. Né? O presidente Lula veio inúmeras vezes, virá novamente, é muito bem-vindo ao Rio Grande do Sul, mais uma vez, e assumiu esse compromisso. E é muito importante que o governo federal assuma esse compromisso e nos ajude a desembaraçar. Ministro Jader das cidades, ministro Valdez Góes, temos conversado sempre com eles. Para fechar esse tema, em dezembro, teremos quantas casas entregues? Da parte do Estado, nós vamos ter as moradias sendo executadas, essas contratadas pelo Estado. Espero que elas estejam em condições de serem entregues. Algumas delas, não sei se todas, mas nós esperamos terem em condições avançadas. Quantas? Não, essas 300 que nós temos agora contratadas pelo governo do Estado, eu espero que estejam sendo já entregues ou em fase adiantada de construção. Bom, vou sair do local de moradia das pessoas para o local de trabalho. Conversamos, né, governador, inclusive naquele encontro com jornalistas que o senhor fez sobre as possibilidades, as ferramentas que o Estado tem para estimular as empresas a trocarem de lugar, a saírem das áreas inundáveis e irem para outros locais. Uma dessas ferramentas é o Fundopem, esse Fundopem alterado. Nós conversamos lá em junho, logo em seguida o CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, aprovou essas alterações no Fundopem. E agora está na pendência aí de um decreto do governo do Estado. Quando sai isso? Quando as empresas vão ter acesso a esse incentivo de ICMS para mudarem de lugar, se reconstruírem em outro local? Reconstruir melhor, né? O Fundopem, para todo mundo entender bem, a ferramenta, né? Nem todo mundo tem o conhecimento como é que funciona. Incentivo de ICMS. Basicamente, o que o Estado diz à empresa que adere ao Fundopem, que é atendida pelo Fundopem, o que você tiver que pagar de ICMS, a gente abate desse ICMS o valor que você investiu para ampliar. Então, é um estímulo para a empresa poder ampliar ou se instalar no Rio Grande do Sul, fazendo um abatimento do custo que ela teve do investimento dela no ICMS, que no caso do Fundopem é o ICMS das empresas já existentes no Rio Grande do Sul, incremental, né? Aquilo que ela for incrementar de ICMS. Então, o que a gente está fazendo agora no caso da calamidade? Todo o ICMS a gente parte de base zero. Então, todo o ICMS que ela for gerar ali, ela é capaz de abater do custo que ela teve do investimento para reconstruir, né, se reequipar em função da calamidade.
Nós anunciamos ontem isso lá na reunião do Conselho do Plano Rio Grande, que reúne 180 membros da sociedade, lideranças empresariais, e o decreto está sendo publicado agora nos próximos dias para que a gente possa fazer esse atendimento. E é importante mencionar, ele vai contemplar investimentos já feitos também desde a calamidade para cá, desde maio para cá, o que tiver sido feito de investimento já vai poder ser abatido do ICMS, gerado como um estímulo do Estado de até 10 milhões de reais em cada uma dessas empresas atingidas, de investimentos que serão feitos e terão abatimento do ICMS devido ao Estado. Então o decreto sai nos próximos dias. Sim, está. Porque tem muita empresa que está esperando, inclusive, ele sair. Não, mas como eu disse, os investimentos que estiverem sendo feitos já serão também, ou que já tiverem sido feitos desde a calamidade, como ele é um Fundopem de reconstrução, serão atendidos. É importante lembrar que a gente tem outras medidas também, né? A gente criou um Pronamp gaúcho, né? Como os recursos que o governo federal aportou não foram suficientes, né? A gente ficou na expectativa. E aí aqui que vem, eu sempre insisto, quando a gente faz a crítica, não é para fustigar, para ser oposição, para reclamar, assim como a gente elogia e agradece, e tem muitas ações que a gente elogia e agradece do governo federal, não é adesão ao governo. No caso do Pronamp, né, a gente fez um pedido de recursos, houve uma sinalização de recursos por parte do governo federal e depois fomos surpreendidos com apenas 30 milhões de reais no Banrisul. E todos nós sabemos, o Banrisul é um banco que tem uma íntima relação com todas as regiões do Estado. Ele e tem os uma 200 capilaridade. milhões que vêm agora são suficientes? Sim, aí agora vem mais 200 milhões. Isso ajuda, reforça, é importante e a gente agradece, né? Faz esse agradecimento por esse gesto, embora 100 dias depois. Então o que aconteceu? Veio 30 milhões primeiro, isso foi absolutamente insuficiente no Banrisul. Houve uma promessa de que rapidamente viriam novos recursos, demorou, só agora que estão sendo liberados esses 200 milhões. Então, no meio do caminho, nós colocamos o recurso do governo do Estado, 100 milhões de reais para alavancar 250 milhões, mais de 2.000 empresas atendidas com recursos do Pronamp gaúcho, criado pelo governo do Estado, fomentando via Banrisul investimentos de reconstrução, de recuperação de empresas gaúchas. E a gente vai continuar, né, sempre demandando o governo federal, e onde a gente observar que tem algum tipo de necessidade específica do Estado entrar, porque o recurso não veio, a gente vai entrar porque a reconstrução do Rio Grande do Sul, é claro que ela se dá nas pontes, nas escolas, né, e as moradias que a gente está falando, mas ela se dá especialmente pela vida das pessoas no setor privado, né? Então as empresas, você estava falando sobre as indústrias, a recuperação econômica do Estado, e é isso que o Estado precisa ajudar a fomentar. A gente acredita muito nisso, criar instrumentos. A gente criou um instrumento para os microempreendedores individuais, por exemplo, né, que também ficam sem conseguir acessar esses financiamentos. Então a gente pegou recursos das doações que foram feitas no PIX do SOS Rio Grande do Sul, colocamos recursos do governo também, do Tesouro do Estado, e criamos um programa que é o MEI-RS. A gente coloca R$ 1.500 de largada para poder ajudar esse microempreendedor individual. A gente coloca uma capacitação, estamos assinando hoje com a PUC, que vai que vai dar suporte para uma capacitação a esses microempreendedores individuais, e mais R$ 1.500 depois dessa capacitação, como o que a gente chama de decolagem, que é um suporte para que esse microempreendedor individual, estamos falando de, né, microempreendedores individuais, ou seja, muito pequenos, portanto, para dar um suporte para poder recomeçar e, quem sabe, até usar essa oportunidade para crescer o seu negócio. Já são mais de 20 mil microempreendedores individuais atendidos nesse programa. Bom, a pergunta que está na cabeça de todo mundo, na nossa, inclusive certamente na de vocês, do governo, é: e se acontecer de novo? Então, a minha pergunta para o senhor, governador, é primeiro se o senhor está satisfeito com o ritmo da reconstrução, o ritmo desse plano Rio Grande, que aos olhos de quem vê de fora parece que anda a passos de tartaruga, e o que já foi feito para prevenir outras cheias, considerando-se que setembro é um mês crítico, estamos todos ainda muito marcados pela enchente de setembro do ano passado, e como diz no popular, né, a enchente de São Miguel é um clássico no Rio Grande do Sul. Não, bom, como cidadão eu não estou feliz e satisfeito. Eu quero tudo mais rápido para ontem, sem dúvida nenhuma, né? Como gestor público, conhecendo a máquina pública, eu observo e vejo as coisas acontecendo. É claro,
Infelizmente, Rosane, você sabe, vocês são da comunicação e aqui, por favor, também não entenda como uma crítica. A gente acabou de passar por um acidente aéreo, né? Notícia é o avião que cai, não é o avião que pousa. Tem um ditado que se fala na própria comunicação. A gente sempre usa esse, inclusive, para explicar por que nós cobramos o que não está andando. Vocês não vão falar aqui hoje, por exemplo, não vai ser notícia na manchete dos jornais, hoje 5.000 voos pousaram em segurança nos seus aeroportos, né? Milhões de passageiros no mundo inteiro pousaram em segurança, saíram do seu destino e chegaram em segurança. Quando cai um avião, é notícia e ocupa os noticiários. Mas agora assim nós queremos dar também, até para as pessoas não desanimarem, nós estamos atrás de mostrar e temos um painel que mostra ali dia a dia como é que as coisas estão evoluindo. Aqui no Grupo RBS, criado esse painel mostrando o que foi feito e infelizmente a gente não tem tido muito o que mostrar de evolução, o senhor entende? Não, pois então... nós temos ações em todas as frentes, tá? É importante mencionar. Nós, em primeiro lugar, sempre ouvindo a ciência, nós constituímos um comitê científico que reúne mais de 40 especialistas, hidrólogos, meteorologistas, climatologistas, geólogos, enfim, das diversas universidades, aproveitando o conhecimento científico que a gente tem no Rio Grande do Sul e de especialistas, inclusive, de fora do estado, que convidamos para fazer parte desse comitê, para fazer a análise e acompanhamento de todas as ações. Esse comitê científico está formado, ele já recebeu a estrutura básica do que nós pensamos como ações para a reconstrução e para a resiliência, para a capacidade de suportar novos eventos climáticos no estado. Já fizeram as suas sugestões, os seus apontamentos nessa estrutura básica e também se debruçam agora sobre os projetos especificamente. Por exemplo, sistemas de proteção contra as cheias. O estado já vinha fazendo projetos para Eldorado do Sul, Eldorado que tem o Jacuí aqui com com um sistema de proteção para evitar a zona urbana da cidade ser afetada. O estado já vinha fazendo esses projetos, já tinha estudo de impacto ambiental, enfim. E o próximo passo era justamente ter os recursos, que o estado não tinha sozinho, buscava do governo federal, aguardava que isso pudesse ser atendido pelo governo federal, que agora anunciou que vai colocar o recurso. Só que a gente precisa se certificar de que os projetos atendem à luz deste evento climático o que possa vir a acontecer. Cada um dos eventos climáticos extremos que acontece acaba atualizando notas técnicas, né, e projeções de possibilidades de recorrência desses eventos e tem que ser considerados. Então, a gente pediu ao comitê científico, olha, nós queremos ouvi-los sobre o projeto na forma que está, atende, precisa fazer ajustes nesse projeto para que a gente possa encaminhar a contratação, afinal, Eldorado do Sul são 500 milhões de reais. O Arroio Feijó, que vai atender proteção de Porto Alegre e Alvorada, são 2 bilhões de reais. A gente não tem o direito de fazer uma obra de 2 bilhões sem ter absoluta segurança de que ela vai atender o que exige e é necessário. E o Comitê Científico se debruça sobre esses projetos, já se expressou sobre um deles, que nos dá a condição de agora poder atualizar o convênio que tem com o governo federal no PAC, com o recurso que foi anunciado, e podermos encaminhar então a contratação de um formato de contratação integrada, que é o projeto executivo, que a gente já tem os estudos, a licença prévia, o projeto básico, mas ainda tem projeto executivo a ser feito nesse caso. E a nossa ideia agora, a partir da nova lei de licitações, que nos permite fazer isso, fazer uma contratação integrada, projeto e execução. O que promete acelerar, então, essa execução. A gente espera que isso esteja contratado até o início do ano que vem. É uma obra muito robusta, não é simplesmente vai ali na esquina, pega um cartão de crédito e contrata alguém para fazer uma obra como essa. Então, isso está encaminhado. Radares meteorológicos, para termos sistemas mais precisos. Acabou de ser instalado o novo radar meteorológico que nos dá maior precisão para alertas meteorológicos. E estamos também com os termos de referência já elaborados. O que é o termo de referência, para o pessoal entender? Como eu disse, o governo não vai ali no canto, na esquina e contrata alguém. Você tem que estabelecer a referência do que você vai contratar para poder fazer o contrato adequado. E então nós estamos contratando batimetria, que é levantamento dos canais e dos rios, levantamento topográfico do estado para poder entender o comportamento das águas justamente nas regiões de risco e inclusive também riscos de deslizamentos e outros sistemas e softwares que vão nos ajudar a ter estações hidrometeorológicas que precisam estar também com precisão colocadas nos locais mais críticos para termos sistemas de alerta mais robustos.
Isso está com termo de referência, também encaminhado ao comitê científico, que deve se manifestar nos próximos dias, e aí a gente encaminha a contratação. E também estamos encaminhando com o BNDES, com o apoio do BNDES, a quem agradecemos a parceria, a contratação de consultorias técnicas que vão envolver os holandeses e outros especialistas nacionais e internacionais, para ajudar a fazer toda a revisão de sistemas de proteção existentes e quais são os sistemas novos que devem ser colocados. A gente vai ter que trabalhar em duas frentes: na execução daqueles projetos que já estamos em fase mais adiantada, como eu falei, de proteção de Eldorado do Sul, do Arroio Feijó, da bacia do Gravataí, dos Sinos, do Caí, e também com estudos para a região do Taquari-Antas. Tudo isso está com projetos sendo encaminhados, ou alguns estudos mais iniciais, outros já em fase mais adiantada. E, paralelamente a isso, esse projeto que a gente chama de RIOS, né, que é de resiliência, inovação e obras, né, para o Estado, ele envolve fazer uma revisão do sistema completo. E aí serão investidos aí cerca de 30 milhões de reais para termos os estudos e projetos de todas as iniciativas que devam ser empreendidas pelo Estado para garantir a capacidade de suportar novos eventos climáticos no futuro. Então, nós estamos trabalhando em todas essas frentes. Temos a Univates contratada lá no Vale do Taquari para fazer a revisão das áreas de risco do Vale do Taquari. Já vai entregar na próxima semana o primeiro produto dessa contratação que a gente fez, que é justamente essa análise das áreas de risco. E a partir disso virão outros produtos, inclusive relativos aos planos diretores daquelas cidades, para que o desenvolvimento urbano desses municípios se dê nas localidades sem risco, né? E que a gente possa converter as áreas de risco em áreas de uso restrito. Não basta simplesmente impedir que as pessoas construam lá. É fundamental que a gente transforme essas áreas em áreas que sejam parques ou as chamadas cidades esponja, nada mais que ficaram famosas nesse episódio. Elas nada mais são do que você estabelecer em localidades que são alagáveis um tipo de uso que evite justamente uma ocupação errada e faça com que aquela região, uma vez alagada, não comprometa, né, a vida das pessoas. Então, transformar em parques e espaços que sejam permeáveis. Tudo isso está nesse grupo de projetos que nós elencamos para a infraestrutura mais resiliente do Estado. E a capacidade de suportar, portanto, novos eventos climáticos. Se fala sobre a gestão desses sistemas de proteção contra a cheia, que não ficariam com os municípios, e sim faz sentido que fique com o Estado, até porque é algo que não atinge somente Porto Alegre, mas vai a Canoas, vai ao Vale do Taquari. Como será feita essa gestão? O senhor falou desses investimentos grandes e necessários, o governo federal também veio com verba para isso, 2 bilhões emergenciais, mas 6 milhões no total. Como vai ser essa gestão e em quanto tempo a gente vai poder dizer temos um percentual maior de cidades com uma proteção melhor contra a cheia? Como eu disse, a gente tem 2 projetos que já estão em fase mais adiantada. Eldorado deve ter esse sistema sendo executado mais rápido possível. Acho que para a gente entender, mais adiantada quer dizer exatamente o quê? Vamos lá. A gente parte agora para, uma vez que o comitê científico nos diga que na forma como o projeto básico está concebido está ok, a gente vai, então, buscar ajustar o termo de convênio com o governo federal para o uso dos recursos que foram apresentados pelo governo federal. E, a partir disso, a gente faz o encaminhamento para uma contratação em regime de contratação integrada. Então, o contrato, a gente tem a expectativa de estar sendo assinado até o final deste ano ou início do ano que vem. Tá? Uma vez assinado o contrato, os primeiros passos são a elaboração dos projetos executivos, né? Assinou o contrato e vai ali, começa a mexer com reto-escavadeira e criar, até porque é importante lembrar, né? Essas obras têm impacto ambiental. Então a gente não pode querer fazer obras e ações para suportar o que a natureza está apresentando de reação à própria ação humana ou pelos ciclos da natureza, enfim, seja o que for, com mais impacto ambiental desmedido. Esse impacto ambiental ele tem que ser levantado, ele já é levantado, existem estudos para isso já feitos, mas a própria execução vai ensejar algum tipo de impacto no meio ambiente. Você erguer diques, né, que uma área que era alagável não vai ser mais alagada, aquilo que não, essa água vai para algum lugar. Tudo isso, né, tem que ser feito com muita responsabilidade. E eu digo isso porque vamos pegar episódios assim
específico. Quando a gente fala em grandes proporções, talvez as pessoas não entendam. No meio da crise, das chuvas, eu recebi telefonemas, tem empresário que a empresa vai alagar, ele está querendo pegar uma retroescavadeira e abrir ali porque tem uma estrada que bloqueia a água para sair, ele quer abrir e romper a estrada lá. Eu digo, gente, isso tem que ver. Do outro lado tem gente também, né? Ele vai abrir, vai salvar a empresa dele, vai alagar as outras pessoas. Tem que ver alguém, por favor, recorre a observar esse caso especificamente. Quais são os efeitos, quais são as condições, o que vai acontecer. Então, é importante saber disso. Todo projeto que vai ser feito para blindar uma cidade, blinda aquela localidade, pode eventualmente afetar de outra forma outra localidade para onde a água não estava indo, e se a água deixou de ir para algum lugar, ela vai encontrar o seu curso para outra localidade e afetar outras pessoas. Então essa é a complexidade desses projetos. Mas o importante tem projeto sendo feito, tem recurso agora, né, sinalizado, e o governo federal garantiu que vai colocar esse recurso num fundo específico para não ficar submetido aos contingenciamentos de Na pandemia o senhor falava dedo no pulso, né? Vai ter o dedo no pulso para ver que esse sistema está funcionando aqui e ali, como ele vai ser gerido? E muito em breve, sim, e muito em breve agora, eu espero nas próximas semanas a gente consiga converter tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, que está virando projeto, que tem contrato sendo feito, que tem encaminhamento de estudos, está sendo inserido dentro do sistema de monitoramento estratégico do Estado. Tá? O que é o sistema de monitoramento? A gente pega uma obra que deseja ser feita e você desdobra ela nas etapas. Eu preciso contratar a equipe técnica, eu preciso fazer o projeto, eu preciso encaminhar para a central de licitações, eu preciso publicar o edital, eu preciso fazer o contrato. Depois eu tenho as etapas da execução do contrato. Tudo isso é desdobrado e tem prazos e tem pessoas responsáveis atribuídas a cada uma das etapas e vai para dentro de um sistema de monitoramento estratégico que é gerido pela nossa Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, e nesse caso a Secretaria da Reconstrução Gaúcha está fazendo esse desdobramento de cada um desses processos. Vai tudo para lá e a gente vai dar publicidade a isso para que todo mundo possa acompanhar cada um dos passos. Não é uma reconstrução do governo, né? É de uma reconstrução do Rio Grande do Sul, né? Todo mundo tem que acompanhar, a sociedade tem que acompanhar essas ações. Governador, sobre o projeto de renegociação da dívida aprovado no Congresso, ele prevê que o Estado possa dar ativos para a União para abater essa dívida, e sempre quando se fala isso, se volta a comentar a possibilidade de federalização até do Banrisul. O senhor tem em mente algum ativo que poderia entrar nessa negociação para abatimento da dívida? E qual é a sua visão no momento de uma possibilidade de federalizar o banco? Bom, nós não estamos trabalhando na perspectiva de fazer nem federalização, nem privatização do Banrisul. É importante deixar isso bastante claro. O Banrisul é um instrumento importante. Nesse caso, agora a gente está observando justamente na relação que tem com as empresas gaúchas para a reconstrução e que está saudável, né? É diferente dos outros ativos que nós privatizamos, que eram relacionados à infraestrutura e que estavam deficitários, quebrando em muitos casos, sem fazer qualquer investimento, comprometendo a questão da energia, da distribuição do gás ou do saneamento no Estado. O Banrisul tem outra condição. Então, nós não trabalhamos com essa perspectiva. O projeto que foi aprovado no Senado é bastante importante. Hoje, o Estado paga IPCA mais 4%. Mas ainda tem, dentro do contrato vigente, a chamada CAN, que é um coeficiente de ajuste monetário, enfim, de correção monetária, que acaba usando a Selic, e na prática o que acaba acontecendo é que hoje o Rio Grande do Sul, por exemplo, está pagando 10,5% de juros sobre a nossa dívida. Hoje não está pagando porque está suspenso, não paga para a União, paga para esse fundo, enfim, né? Mas a rigor o Estado está pagando, não para a União, mas está pagando para um fundo da reconstrução a dívida. Já que o senhor falou desse fundo, assim, a grande pergunta é, tá aí o dinheiro, por que ele ainda não começou a ser usado? Não, mas ele está sendo usado, só não foi feito, na verdade, porque o Estado está usando de outras fontes, até que a complexidade da operação deste fundo que foi constituído, que tem um plano que foi mandado para a União, o decreto regulamentador do fundo veio apenas há poucas semanas, há poucos dias, há uma semana ou 10 dias, é que a União emitiu um decreto para regulamentar como é que esse fundo deve ser utilizado, mas na verdade os recursos que são aportados nesse fundo, o Estado já anunciou 1 bilhão e 600 milhões de reais em ações, desde o programa Volta por Cima, que colocou dinheiro na mão das pessoas, até programas de construção de moradias, de obras em estradas e recursos para hospitais, enfim. Então 1 bilhão e 600 milhões de reais já foram empregados.
Para ter uma ideia, o que a gente tem de disponibilidade nesse fundo para este ano, e que é ao longo do tempo, não é assim, hoje tem lá o dinheiro, é de acordo com o que o Estado vai pagando, o que o Estado iria pagar para a dívida, da dívida para a União, paga neste fundo, então a cada mês, né, tem uma parcela que é depositado nesse fundo. Neste ano, chegará a 1 bilhão e 800 milhões de reais. Cogita... Então, já foi quase todo o recurso do ano, o Estado já está empregando, né? Aquilo que eu perguntei, cogita colocar outros ativos para abatimento da dívida, governador? Não há hoje uma perspectiva de quais ativos sejam possíveis de serem colocados. Mas o importante é o seguinte, independentemente de colocar ativos ou não, esse projeto aprovado no Senado, ele consegue reduzir o nosso pagamento de hoje, cerca de 10,5%, o custo que tem a dívida, na verdade, 10,5%, para algo em torno de 6%. É bastante importante esse avanço. Embora, é importante dizer, poderia ter sido mais, né? Era para ser IPCA mais 1%. E na última hora, senadores de outras regiões do país impuseram que ficasse IPCA mais 2%, porque este percentual acima do IPCA vai para um fundo que será utilizado pelos estados com menores dívidas. E isso que ficou ajustado. E aí resolveram reforçar este fundo com os nossos pagamentos, né? Então era para ser IPCA mais 1% no relatório do senador Davi Alcolumbre, com quem estive lá na terça-feira trabalhando para que esse projeto viesse endereçando o melhor para o nosso estado. Mas no plenário do Senado prosperou uma emenda, especialmente de outras regiões do país, que forçaram que fosse IPCA mais 2% e não IPCA mais 1%. Cada 1%, no nosso caso, é 1 bilhão de reais por ano. É importante mencionar, já que a nossa dívida o estoque é de 100 bilhões de reais por ano. Então, claro, nós desejávamos mais, estávamos muito próximos de conseguir esse mais, veio menos, mas ainda assim um avanço importante que agora vai para a Câmara dos Deputados, né, que precisa ser também aprovado por lá para que a gente possa transformar isso nesse novo formato de pagamento da dívida. 1 minuto e meio agora. O senhor não é candidato, mas só tem 1 minuto e meio. Tem 1 minuto e meio e as pessoas perguntam assim, e o dinheiro das doações? Porque algumas têm um site de transparência, mas há uma impressão geral das pessoas assim de que o dinheiro das doações, o dinheiro do Pix ficou por aí e as pessoas não sabem para onde ele foi. Nem se haverá ainda um novo repasse daquela doação de 2.500 que foi para algumas famílias e não foi para outras que esperavam receber. Mas eu insisto que tem lá um site, né? E talvez ele precise ser melhorado e precise dar as informações mais ainda detalhadas para que as pessoas possam ter essa segurança. A gente fez o Pix do SOS Rio Grande do Sul justamente para que as pessoas não caíssem em golpes, né? Que elas tivessem um lugar seguro, se elas quisessem doar. Vocês viram que muitos golpes aconteceram, estão acontecendo golpes inclusive agora na questão do episódio da queda do avião da Voo e Paz. Então, infelizmente, tem muitos aproveitadores nesse momento usando situações como essa. A gente tem esse site, o recurso foi para as famílias de cadastro único que não são do Bolsa Família. A gente alcançou lá R$2.000 e agora está ajudando também microempreendedores individuais. Vamos reforçar essa transparência, mas é importante dizer, tem um canal para que as pessoas possam acessar essas informações. E eu quero aproveitar os 30 segundos aqui para dar uma mensagem de otimismo e confiança. É claro que a gente tem dificuldades. E é claro que faz parte trazer que 50 pontos de bloqueio existem ainda nas estradas, mas já foram mais de 300 pontos desbloqueados. É claro que ainda tem problemas de habitação, mas eram 80 mil pessoas desabrigadas e são 3 mil pessoas desabrigadas agora. A gente olha para cada uma, não quer deixar ninguém para trás, quer colocar todos para frente e a gente vai chegar lá. O Rio Grande do Sul vai superar e já está superando essa grave crise. Obrigada, governador. Nós vamos à notícia na hora certa e já voltamos. 9h08, nós demos tchau, mas chamamos de volta o governador já aqui no corredor quase, para nos trazer os dados, governador, sobre segurança pública, dados que serão divulgados daqui a pouquinho, que o senhor já pode nos adiantar em relação ao primeiro semestre de 2024. Não, perfeito, acho que é bastante importante. O Rio Grande do Sul, né, a gente no início dos meses publica sempre os dados criminais do mês anterior. E julho tem o menor valor mensal da série histórica em homicídios dolosos, uma redução de 37% em julho de homicídios dolosos, e também tivemos em julho a menor
o melhor julho da série histórica. Roubos de veículos, redução de 43%, foram 145. Roubos a pedestres tiveram redução de 52%, comparativamente ao mesmo julho do ano passado. Ocorrências em transporte tiveram 72% de redução. Ocorrências também comerciais, redução de 28% e redução de 30% do abigeato. 2023 já tinha sido o ano mais seguro da série histórica, desde que o Estado tem a medição com indicadores padronizados de segurança pública, desde 2010 para cá, pelo menos. Então tinha sido o melhor ano da série histórica. E nós estamos caminhando para ter em 2024 um ano ainda melhor que 2023. Como eu digo, né, a gente teve o único indicador em que a gente teve um aumento foi no caso de latrocínio, que teve um episódio de Mato Castelhano, que teve dos 2 professores mortes, universitários. né, que nós lamentamos profundamente. Melhoramos nesse número? Feminicídio, redução de 33% em relação ao mesmo julho do ano passado. O feminicídio é um crime que é sempre mais complexo, né, de fazer o enfrentamento, mas a gente tem observado redução. Também, claro que ele tem oscilações, né? A gente vê um comportamento mais assim, padronizado, não é padronizado, enfim, mas um comportamento mais constante em redução de crimes em outras frentes, roubos de veículos, homicídios. A gente consegue observar uma tendência, né, e trabalhar por ela. O feminicídio eventualmente tem oscilações por conta de aquele monitoramento está ajudando nessa... Está ajudando muito, né? O monitoramento do agressor que a gente estabeleceu que nos permite alcançar pela ferramenta da tecnologia para a vítima também um alerta. Ele chega perto, a vítima avisa a polícia Exatamente. age. Então a gente consegue reduzir muito também feminicídios por conta disso. Então celebramos esses resultados da segurança pública, né? É importante lembrar, há alguns anos atrás o Estado vivenciou entre 2016 e 2017 os piores anos, né, da segurança. E eu sempre insisto, não tenho dúvida, vocês vão estar recebendo aqui mensagens, como vocês têm essa interação profunda com os ouvintes, de gente dizendo, mas eu fui roubado, vivenciei isso, vivenciei aquilo. Claro que ninguém Infelizmente não estamos no zero, né? Não estamos no zero, né? A gente não consegue lançar ainda falando em zero como programa, mas... ICMS, queria perguntar, Jane? Uma palhinha. Deixa eu bater meu ponto nessa pergunta, governador. Porque, bom, o senhor falou e tanta coisa tem que fazer, assim, vem recurso da União, né? Mas também tem uma despesa grande por parte do Estado. E o senhor já alertava, né, que para as contas fecharem teria que ter um aumento de ICMS. Essa discussão acabou não avançando. O governo, inclusive, recuou no aumento, no corte de incentivos da cesta básica. Então, a pergunta é, há a possibilidade de voltar à discussão um aumento de ICMS ou um corte de incentivos para produtos de cesta básica aqui no Estado? Aumento de ICMS em geral, né? Da alíquota básica. E um corte de incentivos da cesta básica? Não haverá qualquer encaminhamento de projeto de lei para a Assembleia Legislativa relativo a ICMS, aumento de ICMS, de alíquota modal. Importante deixar isso claro. Nós trouxemos aquele debate dentro de um contexto que havia da reforma tributária. Os 5 anos que seriam feitos os levantamentos para a receita do Estado futuro, que considerariam essa receita de ICMS. Isso foi transformado para 10 anos, no final das contas. Ajuda a diluir um pouco, né? Então os efeitos futuros ainda assim serão sentidos, pela alíquota do Estado não ter sido revista, mas serão de impacto menor do que o que originalmente eram previstos. Em segundo lugar, o Estado está aí conseguindo avançar fortemente na questão da dívida. Acabamos de discutir o tema da dívida. Isso vai comprometer menos do nosso orçamento com o pagamento da dívida, consequentemente abre um pouco mais de espaço dentro do orçamento do Estado para investimentos e custeio de atividades. Então a gente entende que esse debate está exaurido, já se esgotou esse debate sobre o ICMS, e sobre incentivos não há perspectiva da gente fazer uma revisão geral como nós fizemos, mas naturalmente incentivos merecem ser constantemente analisados sobre o impacto econômico que trazem, né? Ou seja, se eles realmente estão surtindo benefícios econômicos e os custos que eles têm. Então a gente entende que ferramentas de incentivo fiscal merecem estar sempre sendo analisados, mas com um olhar muito claro sobre a nossa economia. O Rio Grande do Sul ele tem empreendedorismo, tem uma capacidade de trabalho que é admirável, e o governo do Estado precisa ajudar isso, né? Inclusive do ponto de vista tributário. Aliás, o nosso governo reduziu impostos, é importante lembrar disso. A gente assumiu o governo com impostos majorados e concluímos
o nosso governo no mandato passado, e abrimos esse governo com as menores alíquotas do país. Tem estados que vão a 22% de alíquota de ICMS, aqui é 17%. É importante dizer isso porque sempre ficou gravado na memória dos gaúchos que aqui o imposto é mais caro, que aqui tudo é mais caro, e não é verdade. A verdade é que o Rio Grande do Sul pratica a menor alíquota de ICMS do Brasil e vai continuar praticando essa menor alíquota de ICMS do Brasil. Exaurido está o nosso tempo, diz a cara do secretário Caio Tomazelli aqui para o senhor e para a gente. Então, muito obrigado, agora sim agradecemos. Prazer. Obrigada, governador. Bom dia para o senhor. Só quero agradecer aqui o espaço e, mais uma vez, agradecer também a nossas forças de segurança, que inclusive estamos valorizando com ações também de remuneração agora. Os resultados que a gente tem obtido são fruto da dedicação de homens e mulheres que se dedicam à causa da segurança pública em todas as nossas forças, na Brigada Militar, na Polícia Civil, no IGP, na SUSEP, no DETRAN, enfim, nos corpos de bombeiros, todas as nossas forças de segurança têm profissionais muito capacitados e estamos colhendo os frutos, os resultados dessa atuação dedicada de cada um deles. Muito obrigado a todos.